Como eu descobri a minha lesão NIC3 ou carcinoma in situ, como alguns médicos chamam. Quando eu criei esse canal, eu criei no intuito de falar um pouco sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, autoestima, amor próprio. São coisas que fazem parte da minha rotina, eu trabalho com isso há mais de 10 anos e resolvi abrir a câmera e sair falando aí coisas do meu dia a dia para que eu não me sentisse tão sozinha, já que eu trabalho de casa. Eu fiquei pensando se eu falava sobre esse assunto ou não, mas decidi que eu iria falar, porque serve de alerta, não deixa de ser parte de um autocuidado, né, de um amor próprio, da gente enxergar nossa saúde em primeiro lugar. Então eu resolvi gravar esse vídeo, eu espero que alcance o máximo de mulheres, para que, se você esteja passando por isso, como eu passei, né, estou finalizando o tratamento agora, para que você encontre um pouco de calma nesse momento que pode ser muito assustador. Vou tentar responder o máximo de dúvidas que eu tive também e que quando eu fui pesquisar aqui no YouTube eu senti falta dessas informações, senti falta, tinha muito conteúdo didático assim de médicos falando e tal, mas eu senti falta mesmo assim de alguém chegar e falar, sabe? Acredito que vai ser um vídeo longo. Eu pretendo também não editar esse vídeo, que vai ser muito pesado ali na hora de fazer as edições no aplicativo, então eu espero que possa ajudar o máximo de mulheres possíveis. E se você não tem nenhuma lesão, nunca teve nada, mas que também sirva de alerta, né? Para que você escute os sinais do seu corpo, escute a sua intuição, sua voz interior, que às vezes a gente sente que tem algo errado e deixa pra lá, sabe? Mas pega esse desconforto, esse incômodo e vai atrás para tentar descobrir o que pode ser. E se cuide, não deixe de se cuidar, porque de fato, assim, é uma doença muito silenciosa, né? E a gente nem imagina, assim, que talvez possa ter ou possa vir a desenvolver, mas que é muito perigosa. Então, eu vim deixar esse relato aqui para vocês. Eu faço preventivo todo ano. Na pandemia, 2020, ali, eu fiquei sem fazer por aproximadamente 2 anos, então não fiz 2020, não fiz 2021, e aí em 2022 eu decidi fazer, porque eu já tinha passado um bom tempo, já estava ali, né, meio aflita, porque eu sou muito cuidadosa com a minha saúde. Eu nunca deixo para depois, eu não sou aquele tipo de pessoa que enrola. Se tem algo me incomodando, eu já vou atrás. Então, eu decidi fazer esse preventivo em 2022 e ali eu tive um resultado ascos, que, para quem não sabe, é um resultado indefinido, né? Não dá para saber se tem alguma coisa, se não tem. E na época eu tinha uma médica muito boa, ela acabou indo embora, mas ela decidiu fazer um exame de colposcopia com biópsia para tirar de cabeça. Não era necessário, tá? O resultado de ascos no preventivo, no Papa Nicolau, você pode repetir depois de 6 meses para ver como é que tá. Então não há necessidade de fazer esse exame, mas ela quis fazer, o que eu achei ótimo, porque não são todos os médicos que pedem. O exame de colposcopia, para quem não sabe, ele é parecido com o preventivo, a gente fica naquela mesma posição, com a diferença de que ela vai jogar alguns líquidos que vão ter ali uma reação e deixar o colo do útero claro se tiver alguma mancha, alguma lesão significativa. E ela usa uma coisa lá para aumentar a lente, a visão, enfim. E se necessário, vai fazer ali uma biópsia, vai captar um pedacinho do útero para fazer essa análise. No meu caso, ela fez a colposcopia e disse, olha, não achei nada aqui, nada significativo, não vi nenhuma lesão, tá tudo certo, mas vou coletar, a gente tira de cabeça. Ok, fez ali a coleta, é desconfortável um pouquinho, tá, gente? Assim, eu sou muito sensível pra dor, não vou dizer pra vocês que é tranquilo, tem gente que sente dor até pra fazer um Papa Nicolau, imagina, nessa colposcopia, que é um beliscãozinho, mas, assim, jamais deixem de fazer por medo de sentir dor. É uma coisa que dura segundos e depois também passa. O máximo que você vai sentir é uma cólicazinha, mas é realmente muito tranquilo, eu até fiz esse procedimento todo sem nenhuma anestesia. Resultado da biópsia pronto, não tinha nada mesmo, então ela pediu para eu repetir depois de 6 meses. Como eu tinha tido esse resultado, eu fiquei ali um pouco apreensiva, eu repeti depois de 6 meses, veio negativo para lesão, e depois de 6 meses de novo eu repeti e também veio negativo para lesão ou malignidade. Então eu tinha 3 preventivos em menos de um ano, então depois eu voltei a fazer anualmente. E aí, em 2023, eu fiz em agosto, negativo para lesão também, nenhuma malignidade. Em 2024 eu troquei de médica, nós conseguimos um outro plano de saúde, e aí todo mundo falava bem dessa médica, eu acabei passando com ela, essa minha médica acabou mudando de cidade também, e aí eu fiz o preventivo com ela e na época também, o ano passado, veio sem lesão ou malignidade. Bom, é aí que entra a minha história em 2025. Eu nunca tive sintomas nenhum, nada que pudesse me fazer ter algum tipo de medo ou preocupação com a parte ginecológica. Eu não tinha sangramento fora do período, não tinha dor na relação, não tinha corrimento. Todas as vezes que eu ia fazer o preventivo, sempre era muito elogiado, assim, né, o aspecto do meu útero, o próprio canal vaginal. Então, eu realmente, assim, eu fazia porque eu sou uma pessoa extremamente precavida. E daí,
nesse ano, né, que já estava em julho, quando já estava próximo a completar um ano do último preventivo, eu liguei para essa médica e aí só tinha horário em novembro. Por conta do plano de saúde ter entrado, né, ela jogava para frente, assim, as consultas do plano de saúde. E se fosse particular, já tinha na mesma semana, mas eu não achei justo, então eu falei, não, pode agendar para novembro. Mas aí veio aquela voz interior, veio aquela intuição, veio aquele desconforto, talvez Deus me incomodando, o Espírito Santo, enfim, gente. Quando a gente sente algo estranho, a gente precisa dar atenção. Não foi uma paranoia, não foi um pensamento ruim, mas foi um desconforto. Uma voz que disse, marca esse exame antes. Tenta marcar com alguma médica, veja se alguma médica tem horário antes para te atender e coleta esse Papa Nicolau. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e aí, como eu falei, é algo tão natural, assim, escute os sinais que seu corpo dá, a tua intuição, essa voz que fica ali dentro de você, não é para te atormentar, não é para te deixar agoniada, pelo contrário, eu realmente fui e falei, quer saber? Vou fazer antes. Porque como tá tudo bem, já há anos, esse também vai vir bem, tudo certo, e em novembro eu passo com ela e repito. Pois bem, liguei numa clínica que tem aqui em Limeira. É uma clínica onde tem várias especialidades, então é muito fácil você conseguir horário, porque são muitos médicos para atender uma especialidade. Foi o que aconteceu comigo, já tinha horário assim na mesma semana e eu passei com essa médica, ela coletou tudo mais. Depois de 7 dias, o resultado veio com HiSil, né? A lesão HSil, HiSil, lesão escamosa de alto grau. E aí eu levei um choque, porque eu não acreditava que aquilo poderia estar certo de forma alguma. Como? Eu nunca tive verruga, eu nunca tive nada, precisei cauterizar nada no meu útero. Então fiquei muito assustada com aquele resultado, achei que pudesse ter tido algum tipo de contaminação, ou sei lá, de repente, né, não fiz algum preparo direito. E aí no mesmo momento eu liguei, né, para essa médica, que é a minha médica, e decidi pagar o particular para poder ter a consulta adiantada, né? Não esperei até novembro. E aí ela resolveu, ela coletou, né, novamente ali o Papa, e o dela veio negativo, sem malignidade. Negativo para lesão e sem malignidade. Então tinha 2 resultados. Eu tinha um resultado horrível, tenso, e um resultado tranquilo. Ela me falou para voltar nessa outra médica, então, e falar, olha, espera, veja o que ela vai te conduzir, porque se você tem um resultado ruim, um resultado positivo, a gente vai sempre pelo ruim. Daí eu voltei nessa outra médica, eu fiquei assim, que nem um ping-pong, pra lá e pra cá. E também não me conformava do resultado dessa médica, inclusive a qual eu paguei a consulta cara, por sinal, ter vindo negativo, né? Ter vindo sem malignidade, sem lesão. E aí eu voltei nessa médica, com o resultado, ela disse, tem que fazer uma colposcopia com biópsia, mas eu não faço. Então, de novo, vai atrás de outra médica que faz a colposcopia, aquela minha médica tinha ido embora, então tive que ir atrás de uma outra. Não são todos os ginecologistas que fazem esse exame, mas eu achei uma muito boa aqui e fiz o exame com ela novamente, de novo, aquele desconforto, biópsia. Só que dessa vez, a diferença foi que quando ela colocou os produtos que joga lá dentro, ela já falou que tinha visto a lesão. Ela falou, eu já vi, a lesão está aqui. E isso me deixou muito triste, porque a primeira vez que eu fiz a colposcopia, ela não viu nada, né? Ela realmente não tinha visto nada assim de anormal. E dessa vez, por ela ter visto, eu já fiquei chateada. Falei, putz, então estou realmente com uma lesãozinha mesmo. Mas na minha cabeça ainda poderia vir, sei lá, né? Um NIC 1, um NIC 2. E aí fiz a biópsia, levei para o laboratório. Aí começa a saga do desespero, né? Aquela saga de você receber um laudo de NIC 3 ou de HiSil, enfim, é desesperador. Porque você não sabe em que nível que tá, né? O preventivo, o nome já diz, ele é para prevenção, mas você não sabe em que grau que está. Inclusive, pro meu já estar em NIC 3, eu fiquei pensando assim, gente, como aconteceu isso? Sabe? Por que aconteceu isso? E cheguei a cogitar que o exame do ano passado dessa médica também poderia ter dado um falso positivo, né? Ah, tá tudo bem, não tem lesão, não tem nada. Mas eu acredito que do ano passado talvez já tinha. E se eu espero, gente, e se eu não faço esse exame em agosto, né, quando deu um ano, se eu não escuto a minha intuição e digo, ah, não, tá tudo bem, né? Em novembro eu faço, em novembro eu ia fazer e ia ver que não tem malignidade nem lesão, vai saber o ano que vem o que ia dar. Porque eles falam que uma NIC 3 até virar um câncer leva de 4 a 5 anos. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que tem alguns tipos de vírus tão agressivos que, sei lá, às vezes em questão de meses já podem sim evoluir. Então, não esperem, tá? Se tá ali com uma NIC 3, vai atrás, já faz tudo que tem que fazer, faz a biópsia, faz a colposcopia, faz tudo. E né, continua ali com o seu tratamento, porque de fato, assim, é assustador.
Então, eu fiz, né, e peguei o resultado, aí começa todo o martírio de esperar laudo de biópsia, aí você tá lidando com algo ali que de repente pode vir como um câncer, você não sabe, né, o que tá acontecendo, e toda aquela angústia, aquela pressa, você tem que lidar também com a paciência, porque é tudo sempre demorado, né, e aí veio o resultado que realmente confirmou, né, o que a colposcopia já tinha confirmado e que o preventivo já tinha confirmado. Eu estava, sim, com uma lesão 3, um carcinoma in situ, mas que não tinha sinais de invasão. Aí eu já fiquei um pouco mais tranquila, porque eu fui pesquisando tudo, pelo que eu entendi, quando invade, aí de repente é muito mais perigoso, porque a gente já está falando de algo que pode ter pego outras células, né? Então, o meu caso foi uma lesão escamosa de alto grau, NIC3, sem invasão. Esse era o laudo da biópsia que eu tinha. Quando eu voltei nessa médica, ela me disse, simplesmente, você precisa procurar um oncologista e eu vou fazer uma carta aqui de recomendação, uma carta de, enfim, para o SUS, para você começar seu tratamento. Tem médicos que já acham que o carcinoma in situ, ou NIC3, é um câncer no estágio inicial. Mas tem médico que não considera como um câncer e considera como uma lesão pré-câncer. O meu médico, o que me operou, disse que não é câncer, é uma lesão pré-câncer. Então eu estou indo por esse segmento, de que não era câncer. E essa médica, ela já achava que era. Só que naquele momento, essa clínica, né, como eu disse, não tem aquele vínculo médico-paciente, é tudo muito rápido. E aí, como ela já me mandou ir pro SUS, eu não entendi. Eu falei, mas pro SUS, eu tô fazendo tudo particular. Será que não tem como você me passar um médico que... Não tem, que é um tratamento muito caro. Eu falei, mas eu tô querendo saber de preço. Eu não tô querendo falar mal do SUS, porque o tratamento oncológico do SUS é maravilhoso. Mas, assim, a questão é, eu realmente estava com câncer, eu não entendi. E aí ela me falou, não, mas... Eu falei, mas eu pesquisei, né? Eu fui atrás, pelo que eu entendi, parece que tem que fazer uma cirurgia, uma CAF, uma conização. Eu já tinha pesquisado. Ela falou, não, mas você não sabe se você vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Eu sei que eu fiquei assim, olhando pra cara dela e eu saí em choque do consultório. Eu vi alguns vídeos de relatos onde existe esse tratamento assim, meio que desdém, sabe? Você tá aí, pronto, acabou. Teve uma menina que até comentou que a médica falou assim pra ela, mas não se preocupa, porque sobrancelha e cabelo cresce. Então, eu não sei se existe um certo preconceito, um desdém, eu realmente não entendi. Ou se é de cada médico mesmo, né, esse tipo de comportamento, mas eu sei que eu saí de pés e mãos atadas, porque eu não tinha mais para onde ir. Ali com ela já tinha, né, chegou num ponto que ela não poderia me atender mais. Perguntei se ela tinha algum médico que ela conhecesse, que talvez, né, cuidasse desse caso, não tinha. E aí saí de lá desesperada e fui na minha outra médica, né? Essa que eu tinha pago a consulta de R$ 600 para passar com ela e ter um resultado ali que tava tudo bem. Eu falei, escuta, a médica falou para eu ir pro SUS e tal. Ela nem quis me atender. Ela pediu para a secretária dela falar o seguinte, segue o que essa médica tá falando, então. E aí eu liguei pro meu marido desesperado, chorando, e falei, amor, não tem jeito. Ela falou que eu tenho que passar no SUS, que agora o tratamento vai ser com um oncologista, tal. Ele falou, não, calma. Meu marido sempre muito centrado, sempre me trazendo de volta para o eixo, porque eu sou, com questões de saúde, gente, de verdade, eu perco assim, eu fico, vocês não entendem. Eu tenho um grau muito grande de maturidade para muitas coisas, mas quando é saúde, comigo, com meu filho, com os meus parentes, eu levo um tempo para me estabilizar. O começo para mim é muito difícil, sabe? Eu já fico pensando mil coisas, eu fico desesperada. Então eu fiquei, assim, apavorada. Eu queria o quanto antes resolver essa situação. Tudo isso, gente, agosto e setembro, tá? Do preventivo ali, que deu alteração, até o resultado final do laudo, já tinha passado um mês. E aí ele falou, não, vamos sentar então aqui em Campinas, que é uma cidade boa, uma cidade de referência, que talvez tenha algum médico especializado que possa te ajudar. E foi que eu encontrei o anjo, Dr. Luiz Felipe, que é especialista em cirurgia ginecológica e oncologista. É uma referência, eu pesquisei assim, foi o primeiro nome ali que apareceu. Ele só cuida desse tipo de coisa, então ele opera endometriose, câncer de ovário, de útero, enfim. Ele sabia, né, o que estava acontecendo e eu senti uma confiança absurda, agendei com ele, passei com ele e aí ele me explicou, né, de forma muito calma que eu não estava com câncer, mas que era uma lesão sim precursora do câncer que deveria ser retirada. A forma com que ele escolheu de retirar a lesão foi com a CAF, a cirurgia de alta frequência. Eu sei que também existe a conização,
que pelo que eu entendi é feito com um bisturi, tira ali um cone, né, do útero, e a CAF é feita com uma alça bem quente que tira uma lâmina assim, né, do seu útero. Eu não entendo qual que é a diferença, por que escolhe um e escolhe o outro, mas enfim, talvez eu acredito que a CAF tenha uma recuperação mais rápida e menos dolorosa, pelo que eu pesquisei, eu acho que era isso. Mas eu não entendi, enfim, né? Vamos fazer CAF, vamos. Me pediu os exames pré-operatórios e me pediu um exame de genotipagem de HPV, para saber o tipo de HPV que eu tinha. Outra coisa também que eu não sabia, né? Eu nem sabia que tinha tipo de HPV, para mim era um tipo só e que poderia se manifestar de diversas formas, como eu disse, formas de verruga, formas de lesão, né? E era isso. E tinha gente que não ia manifestar em nada, que foi o meu caso. Nunca tive nada, nunca precisei cauterizar, nunca tive verruga, nunca tive nada, mas eu tenho o tipo mais agressivo de todos, que é o tipo 16. Então, esse exame de rastreamento, né, de genotipagem para saber o tipo, ele é feito como se fosse um preventivo. Mesma coisa, coleta, né, pega ali a escovinha, passa e envia para o laboratório. Eu li uma notícia de que o SUS ia começar a colocar esse exame no lugar do preventivo, o que eu achei excelente, porque você pode ter um preventivo falso, como o meu. Você pode achar que está tudo bem e não está. Então, a partir do momento que você tem um laudo ali, né, que diz se você tem ou não HPV, e se você tem o tipo de HPV que você já tem uma conduta totalmente diferente. Se eu soubesse que eu tinha esse tipo de HPV, que é grave, que é agressivo, eu já tinha feito um outro tipo de acompanhamento desde lá de trás. Eu já tinha feito uma colposcopia, talvez com um pouco mais de frequência, entende? Então, é um exame que eu realmente não sabia, poucas pessoas conhecem e sabem que tem, e que, inclusive, agora, se o SUS for começar a oferecer esse serviço para as mulheres, vai ser maravilhoso. Porque, como eu falei, a chance de um preventivo dar errado, eu não sabia que isso era possível, gente, mas existe, tá? E você pode, às vezes, estar com um Papa Nicolau que tá bem e, na verdade, não tá. E aí vocês podem falar, mas por que o seu Papa veio tudo bem? Um veio tudo bem e o outro não. Às vezes é a forma com que a médica coleta. Às vezes ela coleta muito na beiradinha, não tá ali numa zona de transformação onde está acontecendo a lesão, onde o vírus está alojado. Muitas camadas, né? Muitas coisas podem ter acontecido, mas eu acredito que até o exame do ano passado também já tinha dado alguma alteração, mas não deu ali, né, na captura dela. Então, eu descobri que eu tinha esse tipo mais agressivo, né, e ele me explicou que eu tinha que tomar vacina, porque ela ajuda muito a não ter a recidiva da doença, né, para não voltar, esse vírus não voltar. Outra coisa também que eu não sabia, na minha época de adolescência não tinha vacinação contra o HPV, então agora eu consegui tomar particular, não sei no SUS como funciona, tá? Se você consegue tomar no SUS, até que idade. Eu sei que eles dão, né, nessa campanha ali de 9 a 15 ou 14 anos, se não me engano. Inclusive, meu filho tomou, mas eu não sei adulto como funciona, tá? Eu acabei tomando no particular, R$980 a dose, são 3 doses, não é barato, mas ela é assim um divisor, ela ajuda muito. Lógico que tem que ter a cirurgia, o NIC3 ele não vai regredir sozinho, mas a vacina vai ajudar muito na proteção. E claro, cultivar bons hábitos, boa alimentação. Eu praticamente parei de beber bebida alcoólica e estresse, né, descanso, mentalidade, tentar ficar mais calma, porque embora às vezes não aparente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, muito estressada, assim, nesse sentido, não de ser nervosa, de explosiva, mas muita preocupação, muita coisa na cabeça, muito controlador. Então, também tudo isso afeta, né, o vírus ali potencializa. Então, tem gente que vai conviver com o vírus e não vai ter nada, mas tem gente que vai ter e vai ter de uma forma muito agressiva, como foi o meu, que já veio assim, ó, né, em um ano, tão agressivo. Bom, fiz os exames então pré-operatórios, estava tudo certo para a cirurgia foi agendada para o dia 5 de novembro, então tô recém-operada. Mas tudo isso, quero dizer para vocês, foram 3 meses, né? Agosto, setembro, outubro. Foram meses de, assim, muita fé, mas também muito medo do negócio estar ali dentro de você e você não saber e querer tirar logo, né? E toda aquela aflição. Mas eu só queria saber de pegar o resultado ali com margens livres, eu só queria saber de pegar um resultado que estivesse bem, né? Que estivesse retirado toda a lesão. E aí eu fiz a cirurgia, sou muito nervosa, muito medrosa também, tenho muito medo de anestesia. Eu fiz no Hospital São Luís de Campinas, também
excelente hospital, excelentíssimo. Tudo isso eu fiz com plano de saúde, tá? As consultas, os exames pré-operatórios, o exame do HPV, o anestesista. A única parte que foi particular foi o serviço do médico. A cirurgia em si, ele cobrou particular. Mas o restante foi tudo pelo plano de saúde, então não tenho o que falar, eu só tenho a agradecer mesmo toda a rede, a equipe, que foram excelentes. E aí, eu tô colocando uma fotinha aqui pra vocês, assim que eu saí do centro cirúrgico, eles têm uma equipe lá, chama Equipe Cão, uma coisa assim. Eu não lembro o nome. E aí ficam os cachorrinhos lá recepcionando a gente, eles passam ali nos quartos de quem saiu de cirurgia, de quem tá internado, uma gracinha. E eu sempre quis conhecer esse cachorrinho, o cachorro da rainha. E aí eu falei, ai, nossa, meu filho adora esse cachorro, eu adoro esse cachorro. Eles tiraram uma foto e falaram, chama a gente no Instagram depois que eu mando essa foto pra vocês. Achei o máximo, muito bonitinho. Mas a cirurgia em si foi muito tranquila. Eu fiz a cirurgia sedada com anestesia local. Então eu não vi nada da cirurgia em si e acordei tranquila, sem dores, só com um sangramento que ele disse que ia ficar também por volta de até quase 30 dias. Eu estou sangrando muito pouquinho, hoje está fazendo 13 dias que eu estou operada, acredito que sejam 13 dias. E assim, o pós-operatório da cirurgia foi extremamente tranquilo. Aí tem outras coisas que nem eu acredito, porque eu sou muito sensível pra dor, assim, a ponto de quando eu usava aparelho, eu ficar de cama. E aí eu achei que essa cirurgia, gente, eu ia dar muito trabalho, porque a minha cesárea, eu senti muita dor. E não, eu levantei sozinha, tipo, horas depois, fui no banheiro sozinha, não senti nenhum tipo de desconforto, tanto é que ele recomendou tomar um remédio lá pra dor e tal, não precisei tomar remédio pra dor nenhum dia. Isso pra mim foi assim, surreal, porque eu realmente sou uma pessoa extremamente sensível e não senti nada alarmante. Claro, né, no primeiro dia uma cólicazinha, normal, na hora que eu ia no banheiro também eu sentia um pequeno ardorzinho, também acredito que seja normal, e o fluxo de sangue que nos primeiros dias foi bastante. Depois foi cada vez menos, e agora dá pra usar até aquele Carfree, mas ainda tá saindo um pouquinho. Bom, meu retorno é no dia 25, mas eu queria dizer pra vocês que aí o laudo da minha biópsia ficou pronto, aí também de novo, né? Mais um martírio até esperar o laudo da biópsia e aquele medo do que vai vir. Será que era isso mesmo? Será que invadiu? Será que nesse mês pra cá já invadiu? A cabeça ali fervendo, mas assim, né? Tentando manter um pensamento positivo, mas a gente sabe que é difícil. Eu falo muito aqui sobre vibração, sobre você manter um pensamento positivo, mas gente, quando a gente passa por essas fases, é complicado, é difícil. E nem quem tem essa visão de saber que precisa se sentir bem para as coisas darem bem, é difícil se manter aqui. Então, várias vezes eu tive muitas recaídas. Eu tive muito medo. Eu tive, assim, uma insegurança tão grande. Pensei, será que é meu fim? Será que eu vou deixar meu filho? Será que eu vou ter que enfrentar um tratamento mesmo mais forte, né? E ninguém está preparado para isso. Não adianta, mas tem que ser forte. Ninguém está preparado. Então, no dia que eu recebi o laudo da biópsia, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava tudo certo, que tinha sido resolvido com a cirurgia e que estava margens livres. Bom, o resultado da biópsia, então, veio margens livres, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro, e realmente comprovou que se tratava de um carcinoma in situ, lesão NIC3, não veio NIC2, de fato, realmente já estava no último grau, no último estágio. A lesão estava bem grande, tinha tomado todo o colo do útero, tanto de um lado quanto do outro, e inclusive ela tinha entrado um pouquinho. Foi, assim, pura sorte mesmo dela não ter invadido, né, o meu útero. Então, de novo, né, sem os sinais de invasão lá para dentro, ele chegou a fazer uma curetagem e eliminou, né, todo o problema ali com essa cirurgia. Agora é fazer o acompanhamento. Eu ainda não voltei no retorno para saber como vai ser esse acompanhamento. Acredito eu que tenha que ser feito ali primeiramente de 4 meses, né, 3 meses, de repente, algo bem ali de cima. E continuar, né, falta 2 doses da vacina para eu tomar, porque tem um espaço-tempo ali para você aplicar as outras doses. E o ano que vem ele diz que eu repito essa genotipagem para saber se eu eliminei o vírus do HPV, porque é possível você conseguir eliminar, às vezes, né, ali, tanto pela cirurgia quanto pela vacinação, bons hábitos, enfim. Eu espero que aconteça isso, mas fica o alerta então para você que faz o preventivo todo ano. Tenta, na medida do possível, dentro da sua realidade, ou fazer um rastreio para saber se você tem o HPV. Caso você não tenha o HPV, você pode ficar tranquila. Você vai repetir dali um ano e se não tiver o HPV de novo, ótimo. Mas as chances de dar errado, a genotipagem ali do HPV,
eu acho que nem tem, acho que não existe isso. Se você tem o vírus, vai te dar o vírus que você tem. Se você não tem, não tem, pronto, acabou. Agora, um Papa Nicolau vir errado, gente, eu vi vários vídeos, vários relatos. Isso é mais comum do que se imagina. A forma como coleta, o preparo, contaminação. Então, não espere só o seu preventivo, porque ele pode vir errado, como veio o meu. E se a gente acredita que está tudo certo, vai saber, né, o que poderia acontecer no próximo ano. Se você está com um diagnóstico de NIC3, fique calma, fique tranquila, tá? Porque uma coisa que a gente fica pensando é, será que é isso mesmo? E se for pior? Gente, se fosse pior, já teria saído um resultado pior. E também, se fosse pior, alguns sintomas, provavelmente você já teria, tá? Eu falo porque assim, eu pesquisei muito, eu fui muito atrás mesmo, e as pessoas que receberam o diagnóstico já de câncer de colo de útero, elas relataram muitos sintomas, muitos mesmo. Então, não é uma coisinha assim, né, não tenho nada, um corrimentozinho. Não, a gente está falando mesmo de coisas mais, sintomas mais perceptíveis. Então, se você fez um preventivo, tem um ANIC2, tem um ANIC3, fez uma biópsia, tá com ANIC3, não tem sinais de invasão, não precisa se preocupar, tá? Esse foi o meu caso, o meu relato. Fiquem calmas, mas façam, né, o tratamento ali que precisa ser feito, a cirurgia, a colonização, a CAF, e se mantenham tranquilas, porque o maior medo da gente é isso. Será que já invadiu? Será que vai invadir? Será que é um câncer e eu não estou sabendo? E não é. Eu vou seguir a linha desse especialista, tá? Ele disse que não é um pré-câncer, tem que ser tratado, mas não é. Então, muita calma, muita força, mas, gente, não deixem de se cuidar. Faça um preventivo anualmente. Se você teve alguma... tive, sei lá, NIC1, repita depois de 6 meses. Tive um NIC2, repita depois, faça ali o tratamento que ele vai te pedir. Mas não deixe de fazer. Se possível, faça o rastreio de HPV e se você puder também, faça uma colposcopia com biópsia pelo menos uma vez. Mas os médicos não pedem. Olha, se você tentar em um particular, às vezes, eu sei que a realidade de cada um também é diferente, mas talvez, sei lá, tem alguns lugares, eu paguei R$300 na minha colposcopia. Então, às vezes, e assim, é uma cidade grande, sabe? Às vezes cidades menores podem ter outros valores, mas peçam para o seu ginecologista que você gostaria de fazer. E se ele não quiser pedir, tenta um pedido, sei lá, pelo SUS, ou então, como eu disse, tenta fazer um particular, faz uma vaquinha. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobeira, sabe? E fica assim, segurando de não querer gastar dinheiro com isso, mas faça. Porque ali também, a colposcopia com a biópsia, a gente também consegue ter uma certeza maior. Mas não deixem de fazer, tá? Cuidem da saúde de vocês. Eu estou com 31 anos, eu nunca tive sintoma nenhum, é uma doença extremamente silenciosa e se você deixa quieto, vai saber o que pode acontecer lá na frente. Então, esse é o meu relato, como eu descobri o meu diagnóstico, o meu tratamento. Não para por aqui, né? Porque agora a gente tem essa jornada aí pela frente, mas eu queria trazer esse relato aqui para vocês. Dizerem para vocês ficarem firmes e fortes, não deixe a cabeça pirar, tá bom? Porque vai dar tudo certo. A maior parte também dos vídeos que eu vi, que eu consegui ver, a cirurgia foi um sucesso, conseguiu remover toda a lesão com margens livres. Se o seu caso deu margens comprometidas, não se preocupa, o seu médico vai saber o que é melhor para você. Às vezes repete o exame depois de um tempo, às vezes o próprio corpo consegue eliminar, tá? Mas não fique aí apavorada, porque para tudo dar um jeito. Deixa aqui nos comentários para mim se você está passando por algum tipo de situação como essa, se você está enfrentando esse diagnóstico agora, mas mantenha a cabeça firme e forte aí para a gente seguir, né, nessa caminhada e continue sempre se cuidando. Um beijo e até mais.